a tua participação efetiva como presidente do Conselho da cidade, num momento singular, que foi aquela alteração drástica na LOT que a gente teve, né, que é a nossa Lei 470, Lei de Ordenamento Territorial, aonde o assunto demandou tempo, demandou conversa, diálogos, interesses, e eu quando vejo a tua participação na condução do Conselho, eu vejo assim o Álvaro dialogando, conciliando, colocando certa ordem na casa por conta dessa mexida tão significativa que Joinville teve no seu ordenamento territorial. E eu queria, não sei se é isso, mas talvez seja, esse teu engajamento todo nesse momento de presidente do Conselho da cidade, à época, e mais todas essas tarefas que tu desenvolves e desenvolvia naquela época, te levaram ao reconhecimento e uma honraria que é o título de cidadão honorário da cidade, né? Eu acho que muito mais, te conhecendo um pouco como eu te conheço, muito mais importante do que ver a honraria em algum lugar que ela esteja lá exposta, mas é a honraria que tu carrega pelo reconhecimento, né? Carrega dentro de ti por esse reconhecimento, né? O que é estar mobilizado para unir tantas forças, às vezes convergentes e às vezes divergentes, para entregar uma Joinville melhor? Queria que tu... Bom, Marcelo, pergunta bem complicada essa tua, mas vamos lá. Mas eu sei que tu tens habilidade para responder. Veja bem, como eu te disse já no início do programa, eu sou muito agradecido à cidade que me acolheu de uma forma fantástica, né? Eu fiz a minha vida profissional, construí a minha família. Eu vim casado já com a Sheila, com 2 filhos, mas o meu filho mais moço já nasceu aqui em Joinville. E os outros mais velhos vieram pequenininhos, então eles são daqui. O Bruno é o mais novo. O Bruno é o mais novo. Então, a Luciana mais velha. Já vieram. Mas o Guilherme veio com 1 ano de idade. Né? Então, fez a vida dele também toda aqui. Então, veja bem, eu tinha que fazer alguma coisa, né? Eu não gosto dessa atitude, às vezes, que a gente encontra em algumas pessoas, meio egoísta, né? De só pensarem em si sem pensar no seu entorno, né? Até porque ninguém é uma ilha, né? A gente precisa que o entorno esteja bem para que a gente possa estar bem também, né? Então, isso é bastante importante. Veja, eu venho de uma família, né? Meu pai, minha mãe foram pessoas que me proporcionaram uma educação muito privilegiada. Meu pai também era um advogado e era uma pessoa muito inserida no meio social lá de Porto Alegre, e nos deu este exemplo, né? Participando de diversos movimentos, né? Na sociedade lá de Porto Alegre. Então, eu acho que talvez um pouco impulsionado por esse exemplo, tendo aprendido um pouco a me comportar dessa maneira mais diplomática, né, como você faz essa referência. Aliás, o que era um desejo da minha mãe, que eu seguisse carreira diplomática, né? Isso não aconteceu. As mães. Mas, enfim, eu acho que eu fui desenvolvendo um pouco essa habilidade. Mas exerces com maestria a diplomacia. Não na esfera federal, em outros locais ou embaixadas, mas... Fui desenvolvendo essa habilidade e faço isso com certa naturalidade. O Conselho da Cidade, quando eu assumi a presidência, vivia um momento muito difícil, Marcelo, porque havia uma dinâmica muito ruim lá, onde as coisas não se decidiam, né? E aquela novela da LOT, aquilo tudo vinha se arrastando ao longo do tempo e sem uma ação mais objetiva, né? Então, a minha participação lá foi trazer uma nova dinâmica, fazer com que aquele conselho funcionasse
desse a resposta que a sociedade estava precisando. E isso, de fato, acabou acontecendo ao longo dos 3 anos do meu mandato lá como presidente. E acho que a soma dessas coisas culminou, né, com um olhar aí da Câmara de Vereadores, especialmente do vereador Natanael Jordão, que à época fez a proposição, que foi votada por unanimidade pelos demais vereadores, de me conceder esse título de cidadão honorário, o que realmente me deixou muito honrado, muito tocado, profundamente tocado. Para alguém que veio de fora e construiu a sua história aqui, ter o reconhecimento público, né, esse reconhecimento da cidade, isso é muito tocante, Marcelo. É realmente bastante importante. Trago isso com muita satisfação, com muita honra, guardo com muito carinho esse título. E é vitalício, né, cara? Vitalício, E vitalícia também é a tua responsabilidade no cuidado dessa gente também, né? Onde tu atuares, né? Porque isso é uma coisa que a gente carrega, a gente não consegue se desvincular de certos... Não é de certas responsabilidades, são responsabilidades que a gente, às vezes, nos coloca, né? Que ninguém coloca na gente, mas eu acho que é uma grande virtude quando a gente fica desprendido para fazer... voluntariamente, e quando eu digo voluntariamente, não é usar o tempo que te sobrou, é usar, às vezes, o teu melhor tempo em serviço do outro. Mas, Marcelo, é assim... É uma semeadura que a gente faz. Você falou de bastante coisa, né? De Harmonia Lira, de Conselho da Cidade, advocacia... É que a gente tem pouco tempo, eu tenho que falar um pouco de cada coisa. As pessoas mais ocupadas sempre têm mais tempo. Diz aquele ditado, né? Queres alguma coisa resolvida, pede para quem não tem tempo, né?